Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Lucas, capítulo de número 6, dos versículos de número 12 até o versículo de número 16, onde a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Bem, queridos, refletiremos nesse dia a respeito do tema escolhas e seus critérios. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, eu e você compreenderemos, entenderemos facilmente que vivemos uma época em que precisamos fazer escolhas o tempo inteiro, como também buscar o mais adequado critério para escolher a melhor opção. Precisamos escolher a melhor roupa, o melhor calçado, a escola dos filhos, a melhor forma de comprar um veículo, a melhor opção da aquisição da casa própria, a melhor programação oferecida pelos meios de comunicação, a igreja na qual congregaremos, entre tantas outras escolhas que precisamos fazer diariamente. As equipes de recursos humanos das empresas têm um método ou métodos de escolhas que colaboram em muito para que esses, por sua vez, escolham as pessoas que vão compor as suas equipes. E é interessante que, mesmo havendo rigorosos critérios, ainda é possível que esse futuro profissional apresente pontos negativos, não mencionados naquele currículo que muitas vezes ele apresenta por ocasião da sua entrevista. Ao olhar atentamente para esse texto sagrado, percebemos que o Senhor Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. E o evangelista Lucas, ele enfatiza que Jesus passou a noite em oração. E pelo que Jesus orava? De forma simplista, poderíamos responder que pela escolha dos 12 discípulos que o acompanhariam nas suas obras, na obra de Deus. Essa é uma resposta certa, mas ainda não é tudo. Jesus enfrentou situações adversas com os judeus, especificamente com os escribas e fariseus, os quais eu e você, ao olharmos para o contexto desse texto sagrado, nós podemos perceber claramente que era um sábado e Jesus havia curado um paralítico. E de certa feita, essa cura causou ódio nos religiosos da época, pois esses eram motivados por seu legalismo e não pela misericórdia. E Jesus, ele conhecia, como também ele conhece o pensamento das pessoas daquela época, das pessoas do nosso tempo presente, do tempo em que eu e você vivemos. E com certeza, quando eu e você estamos cientes disso, nós sabemos que a partir do momento em que Jesus conhece os pensamentos, conhece a intenção dos corações, o Senhor Jesus, ele faz para aquele público uma pergunta e essa pergunta continua ecoando através dos anos, através do tempo. E o que Jesus perguntou para aqueles homens, para aquelas pessoas daquela época? Jesus lhes pergunta: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Essa pergunta está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 9. Pode parecer muito óbvio, mas se a pergunta fosse: você escolhe viver a eternidade com Jesus no reino dos céus ou com o diabo no inferno? Possivelmente, muitos responderiam com Jesus no reino celestial. Mas as nossas escolhas demonstram claramente que não é isso que queremos, pois ao contrário daqueles 12 discípulos escolhidos,
cheios de falha, obviamente, evidentemente. Contudo, motivados a seguir os passos de Jesus, hoje, muitos não querem fazer a escolha proposta por Jesus. E qual é essa escolha que Jesus propõe? Eu e você podemos encontrá-la em Mateus 10, versos 38 e 39. Jesus disse o seguinte: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Aqueles 12 haviam escolhido seguir Jesus, carregar a cruz. Eles haviam escolhido abrir mão do conforto, da vida que esse mundo oferece, para seguir Jesus, para carregar sua cruz. Bom, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, os 12 escolhidos haviam entendido o que Jesus havia dito, o que Jesus havia proposto. E Jesus disse o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles estavam convictos da sua escolha, de que ele era o único caminho. Não havia um outro caminho para seguir se quisessem chegar até o Senhor Deus, se quisessem chegar ao reino de Deus. Mas eu devo finalizar, levando você a pensar a respeito das suas escolhas. Portanto, qual a sua escolha? Que o Senhor Jesus nos motive a orar e fazer escolhas certas. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente nas nossas escolhas.